toca a bola aí. Vou tocar. Um abraço, Dudu. Nivaldo Decilo chega agora, contando um pouco de mais uma medíocre apresentação do Galo. Veja. O Goiás poderia ter deixado a zona do rebaixamento e lutou para isso. Bom lance de Vinícius pela esquerda, a cabeçada de João Magno e Everson mandou para escanteio. Maguinho pela direita, a batida foi forte, mas foi para fora. Luiz Oyama deixou Morelli na frente de Everson. O corte de Saravia foi providencial e no rebote a conclusão não foi como Morelli gostaria. Veio o segundo tempo e a supremacia não mudou de lado. O time goiano finalizou quase 3 vezes mais que os mineiros no jogo. No entanto, insuficiente para mexer no placar. O último lance foi na boa finta de Dodô para Alano cabecear mal. Sobre o duelo sem gol, os comandantes. Dentro das dificuldades, dentro da intensidade que foi o jogo, parece-me que a haver um vencedor teria que ser o Goiás, pelo que produziu, pelo que jogou e pelo que não deixou jogar o nosso adversário. Produziu pouco, ou não esperado, porque o outro time produziu bem. Sobre a arbitragem, não falaríamos? Claro que sim. No final do primeiro tempo, João Magno acertou uma cotovelada em Gemerson e tomou o cartão amarelo. Nos acréscimos do segundo tempo, Arana acertou, também com o cotovelo, o jogador Maguinho. Rafael Claus foi consultar o VAR e avermelhou o lateral do Galo. O nosso vermelho deu para ver, deu para notar. O vermelho do centroavante do Goiás no primeiro tempo não existiu. Revisem bem o lance e vejam quem fez a falta mais falta. Deu um murro na cara do nosso jogador no primeiro tempo. Foi o primeiro jogo de Arana como capitão. Hulk abriu mão da braçadeira. Passa pelos homens do apito essa decisão. Acreditem. Tínhamos a situação do Hulk, porque o Hulk não apenas se manifesta ou não apenas se manifestava como jogador da equipe, mas sim como capitão. Às vezes não era entendido essa capitania. Se é isso que, com isso, a gente vai conseguir menos cartões, né? Vamos escolher outro. Rusgas à parte, o Goiás segue em 17º lugar. Poderia ter saído da zona incômoda. Sairá, segundo o seu comandante. O Goiás, ao contrário de que toda a gente perspectiva, eu acho que depois deste jogo muita gente vai pensar ao contrário. Do outro lado, Felipão cobrado. Teve uma semana para produzir mais do que produziu em Goiânia. Quer dizer que eu com uma semana tenho que fazer mágica? Não. Não concluí ainda. Mágica talvez não. Vitórias certamente serão necessárias. Se tivesse vencido, o Atlético hoje estaria em 9º lugar na tabela de classificação. Segue em 12º. Desde que Felipão assumiu, o time ainda não venceu. O aproveitamento é de apenas 20%, com 4 empates e 2 derrotas. E quer mais? Olha a sequência do Atlético logo na sequência. Pega 3 semifinalistas da Copa do Brasil e o atual campeão brasileiro. Só isso. Sábado, o Grêmio em Porto Alegre. Dia 29, o Flamengo em casa pelo Brasileiro também. Dia 2 de agosto, contra o Palmeiras em casa pelas oitavas de final da Libertadores. Dia 6, o São Paulo no Morumbi. E dia 9, também na capital paulista, contra o Palmeiras, a volta da competição internacional. Se não pode fazer mágica, tem que dar outro jeito para reagir. São fases de clubes de futebol e de atletas que vão sendo superadas aos poucos com o trabalho. Pelo que não vimos do Galo em Goiânia, haja trabalho para o Felipão. Haja trabalho porque eu inclusive, quando o Felipão foi anunciado, eu falei, tacada de mestre, né? Porque se o problema tá só no vestiário, ele é bom de vestiário, tá corrigido o problema. Parece que não é só isso. Aliás, hoje, se me perguntarem o que eu acho que está acontecendo, eu não sei, sinceramente, apontar qual seria o problema. O que eu aponto é que o Atlético já está numa crise, tá? Institucional e crise no futebol também. O Atlético pode entrar, não, já está. O Felipão, dentro de campo, precisa tirar o time da crise e quem cuida fora precisa tirar da crise institucional. SAF, que os questionamentos, não conseguiu operar dentro do que esperavam, aí bate na Libra, assina com a Libra, aí o gerenciamento de crise é um horror, aí dentro de campo é o reflexo disso. Dentro de campo, uma bagunça, o time piorou, mas a culpa era do Cudê. Não, a questão do Cudê foi outra.
discutida amplamente, inclusive por todos que estão aqui, inclusive o Rep, que é nosso convidado especial de hoje, discutido com ele aqui. O problema do Cudê foi outro. Não foi de dentro de campo, de treinamento, de resultado, de desempenho, embora tenha feito merda também, e inclusive perdendo para Vasco, né? A situação do Corinthians, mas isso aí é outra história. Agora, a grande questão é que eu imaginei que o problema fosse só vestiário. Ou problema institucional que envolvia o ex-treinador. E não, a coisa parece ser muito mais grave. Porque esse time é um... Eu escrevi ontem, logo depois do jogo, tá lá no Twitter, @EvertonFutebol, pode xingar lá, inclusive. O Atlético é um nada. O Atlético é um futebol constrangedor, é um futebol medíocre. E pior que isso, é você olhar para o cenário e não enxergar nenhum movimento que possa mudar isso de uma hora para outra. Porque se dos times que estão abaixo na tabela, ele conseguiu vencer Coritiba, qual outra? Cuiabá. E o Cuiabá. Para baixo ali só empate, derrota, empate. Então é isso aí. Eu acho que o Atlético já está mergulhado numa crise que o Filipão vai ter que trabalhar muito para tirar. Tem muito campeonato pela frente? Tem, para se salvar do pior. Porque eu, sinceramente, acho muito pouco provável que esse time emplaque, comece a vencer e dê alegrias ao torcedor atleticano. Eu não tenho o poder da adivinhação. Eu acho que vai ser muito difícil a gente assistir a uma... Sabe por quê? Clima de fim de feira, Thiago Fernandes. Clima de fim de feira. Não se sabe se o diretor de futebol vai ficar. Eu até acho que não vai. E aí eu acho que tem jogador que já sabe. Aí tem essa questão institucional. Eu não sei como é que está a situação de salário lá. Sinceramente, eu não sei. Tem salário atrasado lá? Não, né? Então, eu não sei. Agora, precisa resolver isso logo. Porque o que nós assistimos ontem foi um castigo para quem não necessariamente torça para o Atlético, mas que goste minimamente de futebol. O Atlético ontem foi um nada em campo contra um adversário que, convenhamos, é fraquíssimo também. Para não dizer que não teve vitória no jogo de ontem, esse jogo superou o Vasco e Cruzeiro da semana passada. E para mim hoje é o pior até agora do Campeonato Brasileiro. Mas muito ruim a partida de ontem. O Atlético mal, não conseguia minimamente criar diante de um Goiás bem frágil e fraco. E o Atlético conseguia fazer isso antes. Pelo menos diante dos adversários mais frágeis, o Atlético pelo menos mostrava algo. Com poder, né, Thiago? Perdeu pro Vasco. Esqueci. Só lembrando perdeu com pro poder. Vasco, tá esquecendo também. Não, tô não. Pois é. Então, o Atlético simplesmente, pelo menos, mostrava alguma coisa. Hoje, esse Atlético não mostra absolutamente nada. E vou dizer mais, viu, HG? Eu tinha um pingo de esperança no Filipão. Por toda a história, por todo o histórico, por tudo que ele já fez no futebol, por que ele já fez pelo que ele fez na temporada passada com o Atlético Paranaense. Eu tinha muita esperança, na verdade. Não era nem um pingo. Acabou? Acabou. Depois de Sério? Cara, eu não preciso de mais do que 6 jogos pra ver que tirar desse time aí, ele não vai conseguir tirar nada. Quem vai conseguir? Mano Menezes. É o que eu queria. O quê? Eu gostaria. Para! Peraí. Meu Deus! Seria a maior furada de olho na história do Inter. Fecha nele. Enche a tela com o Thiago. Peraí. Atenção, pessoal da redação. Atenção os estágios. Isso precisa ir agora para as redes sociais. Presta atenção. Você, então, desistiu do Felipão. Desisti. Acha que ele não vai conseguir tirar nada desse time? Eu sou contra ficar trocando de técnico ao Léo, assim, sabe? Tá, e quem você acha que vai fazer esse time jogar? Eu acho que o Mano faria esse time jogar. O Mano fez um time do Inter bem pior do que esse, vice-campeão brasileiro no ano passado, né? O Mano levou um time bem mais frágil que esse para uma Libertadores. Levou esse time para as oitavas de final da Libertadores. Cara, para mim tá no mesmo patamar do que era, por exemplo, o antecessor, com um elenco bem mais barato. Então, eu hoje buscaria o Mano Menezes, se pudesse. Aliás, seria uma furada de olho homérica no Inter. Manda o ruim pra lá, traz o bom, mais barato. Maravilhoso. Meu seria Deus perfeito. do céu. Declarações bombásticas de Thiago Fernandes. O Thiago Fernandes acabou de dizer aqui, eu quero saber se os colegas concordam, que o Filipão não vai conseguir tirar... Gente, vocês também, vocês da imprensa marrom também, eu vou te contar, hein? Gosta de uma crisezinha. Sabe o que assusta? Boa tarde pra todo mundo. Peraí, para! O Filipão vai falar com você antes. Põe o Filipão pra falar que o Elton quer ouvir. São 6 jogos, né? 4 empates e 2 derrotas. Eu queria que você fizesse um diagnóstico pro torcedor
de como você está vendo essa situação, né? E o tanto que te incomoda ainda não ter conseguido uma vitória. O mesmo que os torcedores. Incomoda a mesma coisa que os torcedores. Nada mais, nada menos do que eles estão insatisfeitos, eu também estou, e o nosso grupo também está insatisfeito, tem feito o possível para desenvolver uma situação melhor. Nós não estamos conseguindo, continuamos trabalhando para que isso aconteça. São fases de clubes de futebol e de atletas que vão sendo superadas aos poucos com o trabalho. Eu queria te pedir realmente esse diagnóstico que eu estou querendo dizer, é porque você teve uma semana agora, né? E o que você acha... Quer dizer que eu, com uma semana, tenho que fazer mágica? Não, Felipe, não concluí ainda. Não. Uhum. Eu estou querendo dizer o seguinte, o senhor teve agora uma semana, e eu queria saber o que você viu? Você viu algum tipo de avanço? Você está conseguindo enxergar esse avanço? Se eu não tivesse visto, eu não estava falando com vocês o que eu estou falando. É uma equipe que precisa de muito trabalho, é uma equipe que se dedica, é uma equipe que está numa situação diferente da que vinha acontecendo, mas que com o trabalho, com a boa vontade dos jogadores, com a dedicação dos jogadores, vai superar um momento ruim como o nosso, que é um momento coletivo, onde nós não estamos individualizando A ou B está mal, mas sim o nosso grupo todo. Caramba. Calma, eu fico Elton, assustado calma, com essa Elton. sonora, porque assim, que tipo de avanço que ele viu? Nenhum. Não, Quer dizer, que ele viu, eu não ele sei. viu, que tipo de avanço que o Filipão viu? Por favor, O avanço das outras senhor equipes. Felipe Scolari, me explique qual que foi o avanço. O senhor teve 2 semanas... Falou que o Goiás é um bom time, hein? O senhor teve 2 semanas para trabalhar essa equipe do Atlético. Uma semana perdeu para o Corinthians. Mais uma semana e um dia e empatou com o Goiás, que é praticamente uma derrota para esse momento que o Atlético vive. E de verdade que você viu um avanço, você viu pedir mágica. Você não é mago para pegar e fazer esse time jogar? Esse time até jogava. Minimamente, esse time jogava. Ele entregava algo. Hoje ele não entrega nada. Zero. Uma ilha. Sozinha no meio do Pacífico. Nada. Zero. Eu fiz um levantamento de verdade assim, sobre essa questão de mudar em uma semana. O Dorival Júnior, ele pegou o São Paulo e teve 3 dias de treinamento para estrear contra o América. Da vitória contra o América até a primeira derrota foram 11 jogos. 11 jogos. Hoje o time do São Paulo, que não vivia uma boa fase com o Rogério Ceni, teve a mudança de treinador e conseguiu, em um curto espaço de tempo, modificar o trabalho que era feito pelo Rogério e que não encaixava e ainda acrescentar. O Filipão conseguiu destruir o pouco que o Cudê colocou nessa equipe, que fazia esse time jogar e dava alguma esperança ao torcedor, para nada, zero. Então, quando falar que em uma semana ou 2 semanas não consegue fazer mudança, é um absurdo. E o senhor, com 74 anos, com tanta história no futebol, é um absurdo falar uma coisa dessa. Olha só, Elton com palavras realmente ácidas contra Luiz Felipe Scolari. Eu devo aqui, inclusive, mencionar que lá, logo no início da chegada do Filipão, depois do jogo do Fluminense, acho que nos 2 sequenciais ou subsequenciais, o Edu Panz disse assim, olha, eu tô achando que mudou demais, o sistema mudou demais, eu acho muito perigoso isso. Agora, a direção não sabia? Claro que sabia. É que nem lá no Inter agora. Saca o Mano, traz o Cudê. É um Abaetel, outro Nova Serrana, tá certo? Sim. É um Abaetel, outro Nova Serrana. Aqui foi a mesma coisa, né? Eu, sinceramente, eu acho que o mercado não contava com nomes assim expressivos e tal. O mercado, que estava dentro das condições, não contava com nenhum treinador que pudesse chegar aqui e fazer exatamente o que o Cudê fazia, jogar da forma que o Cudê jogava. Só que, de fato, o Filipão mudou demais. Mas eu acreditava que o problema estava no vestiário, o problema era institucional, era do Cudê com os jogadores. Tal. Só que eu estou vendo que não é. O Atlético tem problema seríssimo. É zagueiro que não consegue acompanhar atacante, é volante que a bola bate na canela, não consegue dominar uma bola, é só toque para trás. Agora, eu estou vendo aqui, eu estava conversando com o Eduardo Costa, o Edu falou sobre o Sarabia. Eu não tenho expectativa nenhuma do Sarabia de voar na lateral direita. Entretanto, o time todo mal. Ontem eu penso um jogadorzinho no jogo só, que eu acho que não comprometeu. Igor Rabelo. Ele mesmo. Que é titular, o Gemerson pra mim não pode ser titular, Bruno o Fux. Otávio hoje pra mim é terceiro reserva, pra minha zaga é Igor Rabelo e Bruno Fux.
O lateral, querendo ou não, sendo bom, sendo ruim e falhando ou não, o lateral da direita é o Mariano, o da esquerda é o Arana, mais tranquilo, para não fazer merda dentro de campo, como fez ontem, como o Hulk fez, como o Filipão fez. Esse time, psicologicamente, esse time está derrotado. Entra em campo com o psicológico derrotado e aí não consegue vencer adversário. Ó, um pouquinho mais de qualidade do Goiás, onde tinha vencido. Eu penso o seguinte, eu acho que ontem o Atlético fez a sua pior partida do ano disparado, porque o time não chutou pro gol. O Filipão, quando ele chega na coletiva e me fala assim, não, você quer que eu faça milagre com uma semana? Não, milagre eu não esperava. Eu não esperava que o Atlético jogasse igual o Manchester City, igual o PSG, eu não estava esperando isso não. Mas eu não esperava de maneira nenhuma que o Atlético afundasse do 4º lugar pro 12º. E quando você chega, Filipão, e fala de milagre, deixa eu te contar, o maluco do Cudê, ele não tinha semana pra treinar, não. Você teve 2 semanas seguidas, sendo que uma dessas semanas foram 10 dias. 10 dias. E o time só piorou. O time ficou ruim. O time não melhora em nada. E a insistência com o Edenilson, com todo respeito ao ser humano, tá? Não estamos falando aqui do caráter individual, não. Nós estamos falando de bola. O Edenilson não merece ser titular. Ele tá aqui desde janeiro. Desde janeiro, ele não chegou semana passada, não. Quando o Filipão chegou, eu pensei a mesma coisa que você, e disse isso no canal. Ah, não, é o vestiário, precisa melhorar, o Cudê é meio maluco. E eu falei ainda assim, e eu achava que o Filipão conhecia o Atlético. Por quê? Porque jogou 2 jogos importantíssimos na Libertadores e um do Brasileiro. Então eu achava que ele conhecia o Atlético minimamente. Mas a partir do momento que o Edenilson vira o titular dele, a partir do momento que ele fala... Eu sei que aquilo ali é conversa pra boi dormir, que ele fala que não pediu reforço, que quer sim, que só se ele tiver doido. Porque o Sarabia, meu amigo, ele não consegue jogar bola. Ontem todas as bolas eram nas costas dele. Ah, mas lá na frente ele ajudou em alguma coisa, mas não é a função dele ser o criador de jogadas do Atlético. A função dele é defender bem e dar para chegar na linha de fundo, e isso ele não faz. O Alan Franco ontem virou assistente do Sarabia. Vai estrear o menino, em vez de estrear ele na posição dele, estrear assim. Não, joga ele para meia direita para ser assistente. O Edenilson joga centralizado e não consegue subir e apoiar. Então, assim, o Hulk ontem desesperado. Você viu o Hulk na direita, você viu o Hulk na esquerda, você viu o Hulk buscando a bola em todos os lugares do campo. Filipão, o senhor está perdido em campo. O seu time está perdido. E você falar aquela frase do milagre é um tapa na cara do torcedor que acreditou. Que você poderia ter dito assim, o time não foi bem, infelizmente não conseguimos colocar em campo aquilo que nós treinamos durante a semana, eu vou ter uma conversa muito séria com ele, mas não! Passou um pano dizendo o seguinte, o time estava ótimo. Ó, treinador bom. Tem um filósofo amigo meu, chamado Vinícius Grissi, que diz... Repetidas vezes ele proferiu esta frase. Treinador bom é o que ganha. Mas eu queria que o Valu apreciasse agora, no auge do seu equilíbrio emocional e conhecimento, o que disse o colega ao lado. Você vai ser o ombudsman do programa agora. Que pediu a cabeça do Filipão e a vinda do Mano para o Atlético. Filipão com 20% de aproveitamento, tá? E pediu a vinda do Mano Menezes. Por favor, Valu. Boa tarde. Boa tarde. O Thiago Fernandes quer sempre o que não tem, né? Na verdade, o melhor é sempre o que não está aqui. Quando o Cudê estava aqui, o Cudê era o pior técnico. O trabalho do Cudê era péssimo. De acordo com o Thiago, o Filipão pegou terra arrasada. Só fazer um rápido parâmetro, um rápido diagnóstico. O terra arrasada do trabalho do Cudê, o Atlético estava a 6 pontos do Botafogo. Hoje o Atlético está a 18 pontos do Botafogo. Na última partida dirigido pelo Cudê, o Atlético empatou com o Bragantino. Uma partida em que, na minha opinião, o Atlético jogou bem, criou. Hoje o Atlético não cria, não defende, não joga bem, não joga mal. O Atlético é um time sem graça dentro de campo. O Atlético é um time extremamente sem energia. E o Luiz Felipe Scolari, quando chegou... Não foi isso que ele disse para o torcedor, que ele falou agora na coletiva de mágica. Pelo contrário, ele disse que o torcedor do Atlético poderia ficar tranquilo, que o Atlético tinha um grande elenco, que o Atlético tinha grandes jogadores. E então, Filipão, mágica, na verdade, eu não sei se você é capaz de fazer. Mas o que eu sei é que daqui 15 dias, o maior objetivo do Atlético na temporada, porque são 69 pontos em disputa, o Atlético ainda pode voltar à briga do campeonato? Pode, mas sejamos sinceros, é improvável.
mas daqui a 15 dias o Atlético tem um Palmeiras e não se iludam com o Palmeiras, porque em 2021, quando ele atravessou um momento muito difícil, perdeu o Paulista para o São Paulo, foi eliminado na Copa do Brasil pelo CRB, 16 pontos atrás do Botafogo, 16 pontos atrás do próprio Atlético no Campeonato Brasileiro, ele conseguiu exatamente vencer a Copa Libertadores naquele ano. Então, assim, é lamentável. E só mais um detalhe sobre a postura dele na coletiva. Quando o Luiz Felipe Scolari chegou, eu acho um absurdo se pedir a cabeça dele hoje, menos de um mês no comando. Quem pediu? Não, o Thiago pediu a cabeça dele. Eu acho que menos de um mês no comando. E os 2 primeiros jogos dele, entre aspas, foram as melhores apresentações do Atlético. Corinthians e ontem, com sinceridade, é de fazer, assim, ter calafrios o torcedor do Atlético. Então, não sei se é capaz de fazer mágica, Filipão, mas daqui a 15 dias o Atlético tem que entrar em campo pela Libertadores. O time, HG, evoluiu, cara. Só uma coisa que o Valuzinho esqueceu no recorte dele, o Atlético estava eliminado. O pessoal que tá entrando aqui, só para dar para explicar. Só uma coisa que o Valuzinho esqueceu no recorte dele, o Galo estava eliminado de forma vexatória da Copa do Brasil, também com o técnico Eduardo Cudê. Mas sobre o Luiz Felipe Scolari, o time evoluiu, cara. Não dá para em um mês piorar tanto. E piorou muito. Eu já não gostava do time antes, ele piorou. E ainda bem que o Cudê entregou o time precisando de um empate para se classificar na Libertadores, que se fosse de vitória, a gente sabe que o time estaria eliminado, né? O Filipão não consegue vencer. É verdade. Perdeu depois do 2 a 0, eu vou dizer para vocês uma coisa, essa sequência do Atlético agora, eu só posso cantar para vocês isso aí, ó. Tem outra coisa para falar para vocês. Eu já não estou mais suportando. Isso é bom demais, bicho. Esse vídeo é bom demais. Fala, Valu. Não posso falar agora, não posso falar não. Dá problema. Eu já não estou mais suportando. Ô, gente, contar uma coisa para vocês. Tem que ser na zoeira, viu? Porque se levar a sério, brocha. Mas eu tenho aqui um virar. Ô, André, você não quer colocar o Otávio? Não chamou a Arana? Não, só para ver o que... Eu quero ouvir o Otávio. Deixa eu ouvir o Otávio. Como é que você viu o jogo, Otávio? E o Atlético ainda segue sem vencer com o Filipão? Verdade. A gente sabia da importância que era vencer hoje, né? A gente acha que nossa equipe com semana inteira de trabalho, a gente poderia ter... A gente trabalhou muito bem, cara, e poderia hoje ter criado mais oportunidades, finalizado mais. Eu acho que falta um pouco mais de ambição para vencer. Eu acho que continuar de qualquer maneira, tipo assim, sem aquele sede de vitória, eu acho que a vitória não vai vir. A gente precisa se revoltar um pouco mais e no próximo jogo é um jogo muito importante, um jogo difícil lá contra a equipe do Grêmio, mas precisamos vencer. Já são 7 jogos sem vitória e o Atlético não pode passar tanto tempo sem vir a vitória. Qualquer profissional de rádio, televisão que disser isso aí que o Otávio disse, qualquer profissional vão falar, comentário raso, é um absurdo, tá plantando crise, saiu da boca do cara que está dentro de campo, que aliás não tá jogando porra nenhuma, nada, não, mas não tá jogando nada, bola na canela, passo para trás, não defende, ele não sabe chegar. Ele não faz o, segundo o Elton, box to box, 0. Mas lá atrás também não tá jogando. Não tá jogando, nada, não defende nada, não consegue acompanhar atacante adversário. É outra rotação que o Otávio está jogando. Aliás, o Atlético. Mas saiu da boca dele que falta sede de vitória, que falta ambição no jogo. Aí eu volto para falar da frase do grande Abel Ferreira, que é a tal da capacidade volitiva. Sabe? Que é aspecto de luta, de entrega, de equipe. O cara querer muito. O cara, ninguém pega a bola, parte com a bola dominada. Paga a bola, parte com a bola dominada. Ninguém encosta. É volante que pega a bola, não tem pra quem passar e devolve pra zagueiro. É zagueiro dando chutão, o meio-campo do Atlético inexiste. O Atlético não marca ninguém, só não perdeu o jogo porque o adversário é fraco. E criação?
não cria absolutamente nada. Mas Isso como é que cria problema. com o time de ontem, Isso gente? é problema tem para jeito, o treinador, não, concordo. sim. É impossível. Porque volto a destacar que o melhor jogo após a saída do Cudê foi um jogo onde o Lucas Gonçalves formatou aquele time e foi inclusive protagonista no jogo. Já falamos isso aqui. Dominou o Fluminense. De lá pra cá, Pracidelli dirigiu. Pracidelli ficou na beirada do campo com a responsabilidade do Felipão. Pracidelli fez merda, tirou o Arana do jogo. Tá? O jogador fica pistola, cara. Fica. O jogador fica pistola. Porque aí você pega o Alan Franco, chegou ontem, e põe o Alan Franco jogando aberto. Que vocês estão malucos, né? É uma salada. E outra coisa, eu falei aqui, continuo falando. O Patrick, que em números é um ladrão de bola, não tô falando que é craque, não. É um ladrão de bola. Esse cara tinha que jogar à frente do volante ali. Porque o meio-campo do Atlético não marca ninguém. Esse cara tinha que auxiliar, porque ele é canhoto, ele poderia ser muito útil pelo lado esquerdo ali, inclusive para cobrir as subidas do Arana. Mas não. Aí põe jogador de perna curta que não consegue dominar a bola. O Vargas ontem não conhece as regras? Não conhece as regras? Você citou Ele o não Vargas. sabe que se você for, o árbitro tá indo pro VAR. Se você for encher o saco dele, ele vai te amarelar? Você citou o Vargas. O Vargas é, Assim, é um escárnio. o Aí Vargas responsabilidade está do no Atlético. Arana. Ontem foi do Arana. Olha o que o Arana fez. Mostra aí, André. Primeiro a gente precisa mostrar esse lance aí, o Atlético ali, né, pediu pênalti. Agora, isso aí foi um escândalo, né, Klaus? Não, mas Isso aí foi um Klaus é ruim, escândalo. né? Klaus é ruim demais. Né? É, viu do isso Arana. eu achei esse lance no Gemerson muito mais grave do que esse do Arana aí. Tá? E o VAR no lance, o Atlético não tem disposição nem para reclamar, nem para pressionar. Eu não estou dizendo que isso tem que acontecer em todo lance, em todo jogo, não. Mas o Atlético é um time passivo até no comportamento dentro de campo. Um bando de bananas mesmo dentro de campo. Um bando de bananas mesmo dentro de campo. Então, quer dizer, nem para reclamar os caras têm disposição. Isso aí é um lance para expulsão. Mas aí, cara, o Klaus não expulsa, aí sai distribuindo cartão. Esse lance aí, o Arana, a experiência que tem. E ontem, inclusive, né? Ontem ele era capitão no jogo, gente. Foi ele ou o Igor Rabelo, hein? Foi ele. Não, foi ele Foi mesmo. ele. É, eu fiquei em dúvida porque o Igor Rabelo estava entre ele e o Igor Rabelo. Ele, capitão do Atlético no jogo, ué. Como é que você me dá uma dessa aí? Ou seja, isso mostra que além de não estar jogando bola, o comando ali também não existe, Thiago. Mas eu vou te dar a oportunidade de você corrigir as coisas que você falou hoje. Não, mas eu não falei nenhuma bobagem, HG. O que eu disse Valu é acha que falou. É questão de oportunidade. O primeiro cavalo passou riado na frente do Atlético e ele poderia ter buscado Dorival Júnior. É. Ele quis continuar com o mestre dos magos lá. Você está criticando o diretor de futebol. Eu critico a diretoria num todo, a gestão num todo. Naquele momento, o ideal era buscar o Dorival Júnior. Acabou o Campeonato Mineiro, obrigado, o que você falou é inaceitável, vamos organizar a questão da multa, tchau, e agora nós vamos atrás do Dorival. O Dorival estava certo, era muito melhor buscar o Dorival. O Atlético não estaria passando por isso. E Não, aí, o Dorival foi anunciado no dia 20 do 4, mostrando que o Atlético teve tempo para fazer isso que o Thiago falou. então o Atlético poderia ter buscado. Sabe um acerto. Sabe o que eu acho né? incrível? Que eu fui perguntar para uma pessoa do Atlético por que não trouxeram o Dorival. Não, porque o Dorival não trabalha mais ou menos no padrão do Cudê. Eu falo, o Filipão trabalha? Que absurdo. Não, aí essa Mas Filipão trabalha? mostra o erro de planejamento. Mas, na total. verdade, o Cudê jamais Thiago. seria demitido. Planejamento onde, Thiago? Mas aqui, o mostra Cudê o jamais total de seria Tem planejamento, Mas o cara. Cudê jamais seria demitido se ele não tivesse dado aquele piti no Os vestiário. pitis, né? Os pitis. Não, mas foi o piti final ali que fez a demissão acontecer. Se ele tivesse só ficado calado, a vida tinha seguido com ele. Ele estava aí até agora. Essa é a grande verdade. O Thiago tinha. Tinha, Thiago. Eles, não, Mas é que, Thiago, pô, é porque você tá falando ele assim. é isso. Esse é o grande lance. É saber Ele que o cara é assim, o chiliquento. São Paulo é assim. É. Os caras são assim. Você viu o velho. São Paulo? O Uma São hora Paulo eles tá vão brigar. reclamando. São Acabou de Paulo chegar tá 3 pedindo- reforços do Flamengo. Ele tá reclamando reforço. ainda. Uma hora esses caras vão brigar. Mas eu acho que a escalação de ontem foi muito ruim, HG. Horrível. Não tem como criar com aquele time. Ele tinha 3 volantes. Eu considero o Alan Franco um volante e o Nilson Ele também. é um né? volante. Otávio, Edenilson e Alan Franco e o Igor Gomes. O Igor, que em algum momento do Atlético já foi um cara interessante pra mim, ele vive o pior momento desde que ele chegou. Mas com E o aí, time cara? jogando nada, Não, você quer que sim, saia alguma tá. coisa de bom dele? Mas é porque, nesse momento, vendo a escalação que ele colocou em campo ontem, eu achei muito ruim. Cara, teve Não, um... ele Eu não errou. gostei. Gente, vamos pegar aqui quando o Pracidelli dirigiu as bobagens que o Pracidelli fez. Não conheço. Ontem, a escalação do Filipão foi um escárnio. Exatamente, Não quem não conhece. conhece. É impossível. Aí eu falei aqui semana passada, eu não sei se aqui alguém foi contra. Eu falei semana passada, gente, entreguem
o trabalho tático para o Lucas e cuidem do resto. Ah, não, mas não é assim não, Everton. Você tá doido? Você acha que o Filipão não sabe? Não. Ele não conhece. Ele não tá se ele conhecendo. Conhece, ele não colocava. Ele não colocava, ele quis inventar, cara. Ele quis inventar. Entre várias coisas que me deixam espantado neste começo de trabalho do Scolari no Atlético, a escalação do Kardec para mim contra o Corinthians como titular foi um equívoco. O Kardec tá voltando de um longo tempo parado. Ah, mas não tinha o Hulk. Tá, não tinha o Hulk, mas não quer dizer que necessariamente... E ontem o Kardec não serve para entrar num jogo. Num jogo que a bola era chuveirada. Num jogo em que, já que a criatividade está ruim e até algo da cultura do Luiz Felipe Scolari, digamos assim, vamos tentar um pouco mais de jogo aéreo, mas nem isso. Colocou-se o Vargas. Não estou falando que o Kardec, só para deixar bem claro, não estou falando que os problemas do Atlético se resolveriam com a entrada do Kardec ontem, não. Mas ele mesmo já admitiu, por exemplo, que o Kardec e o Hulk possam jogar. Eu acho que pode, igual o Diego Costa e o Hulk jogar. Se tirou o Paulinho, aliás, hein, o torcedor do Atlético deve olhar e falar assim, que saudades daquilo que o Cudê tinha deixado com relação ao Hulk e o Paulinho. Os jogadores não conseguem se achar mais em campo. Não, e outra coisa, num jogo você mete o Alisson, num jogo você mete o Alisson, no outro ele nem aí você treina com o Alisson e aí não fazia nada o que a gente recebe Foi informação? O Alisson está treinando muito bem. Aí você recebe a informação que ele está treinando com o Patrick à frente do primeiro volante. Aí você, pô, faz sentido, né? Aí você começa, aí quando sai a escalação, você olha e fala, santo Deus, contra o Goiás você meter 3 volantes. Mas ele avisou, né, que segunda-feira... Vai ter alguém aí que vai dizer que não foram 3 volantes não, tá? Daqui a pouco, não é assim, é assim sim. Edenilson não aguenta mais. Gente, o Edenilson é o seguinte, o Edenilson, ontem, ele tenta compensar, por vezes, o jogo dele que não está acontecendo, ele tenta compensar correndo. Questão técnica. Mas corre errado. Parece um garoto de 12 anos no meio de jogadores profissionais. Mas é um negócio medonho o que esse time desarranjou. Medonho. O Atlético hoje, vou dizer pra vocês, pior jogo da temporada. Foi ontem. E o Atlético hoje joga futebol de time rebaixado. Hoje joga futebol por quê? Porque o aproveitamento do Filipão é de 20%, gente. Então é de time rebaixado. O Vasco, o Galo disputa o futebol hoje. E olha a sequência do Atlético. Olha onde o Atlético vai ter que buscar reviravolta da situação atual. Grêmio fora, Flamengo em casa, Palmeiras em casa na Libertadores, depois tem o São Paulo fora e o Palmeiras fora de novo. É a sequência do Atlético, onde o Atlético vai tentar respirar, tendo 2 jogos contra o Palmeiras. Ai, mas o Palmeiras não tá bem. O Palmeiras se estiver péssimo, tá superior ao Atlético. Muito melhor. Se estiver péssimo, tá superior ao Atlético. Pega um jogo péssimo. Pelo joguinho, São Palmeiras e São Paulo. E torce, garra no terço pro Palmeiras perder o Gomes e perder o Veiga na janela, tá? Pra coisa ficar assim, um pouco melhor. Ah, mas é muito fácil agora. Sim, é fácil. Sabe por que é fácil? Porque nós estamos falando do jogo de ontem da sequência ruim. Projetar é uma coisa, mas depois que acontece... é engenheiro de obra pronto, o jogo aconteceu ontem. Você quer que a gente fale de qual jogo hoje? Dos próximos contra o Palmeiras pela Libertadores? Aqui não pode ser, né? A sequência está aqui, ó. Então, segura na mão de Deus, porque eu vou te contar uma coisa, viu? E eu tava vendo aqui no chat, já tem gente apoiando o Thiago. Eu não apoio, não, mas tem gente apoiando o Thiago. Para que você vai...